Boa tarde, irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje a palavra vai ser Tiago, capítulo 4. Eu vou começar lendo para vocês o versículo 8, tá bom? Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Uau! Já aqui já foi forte, né, gente? Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O que seria para vocês uma mente dividida? Basicamente, ele tá falando aqui que são pessoas que creem em Deus, tá? São irmãos como nós, crentes, porém estão ainda divididos, estão aí numa luta entre a carne e o espírito. Muitas das escolhas que essas pessoas estão fazendo, e pode ser que uma dessas pessoas seja você, isso mesmo, se você caiu nesse vídeo, não é por acaso, Deus quer falar contigo, falar o teu coração hoje. Às vezes ali temos a tendência de inclinar para as coisas do mundo, ter as intenções, colocar as vontades, né, as paixões internas desse mundo à frente do Senhor. E aqui ele fala que essa divisão não tem como coexistir com Deus, porque essas pessoas elas estão confusas e isso está deixando elas distantes do Senhor. A maioria desses desejos não estão alinhados com a vontade do Senhor. Isso traz confusão, isso traz muito barulho interno, porque você fica naquela dualidade que nem fala o versículo. Mente dividida. Será que é Deus? Será que é o inimigo? O que está acontecendo, né, dentro da minha cabeça nesse momento? E a gente sabe que no século agora que a gente está vivendo, a maior batalha, a maior luta que o inimigo vem travando, né, é na nossa mente. Então aqui ele fala mente dividida, que não tem como a gente chegar ao Pai com essa mente dividida, que a gente tem que purificar o coração. Vocês que têm a mente dividida. Então ele já fala o jeito da gente solucionar isso, que é o quê? Purificar o nosso coração. Então, gente, quando a gente começa a viver isso, a gente começa a oscilar na fé, a gente começa a perder força na oração, a gente não tem mais vontade, a dúvida entra no nosso coração, e aí a gente fica nessa luta. Só que, sabe, isso não é falta de Deus, porque você crê. Ele fala ali que essa exortação é para quem é crente, é para nós que somos crentes. Então, o que falta? Fica nítido, se ele fala que a gente tem que purificar o nosso coração, e se a gente tá com essa mente dividida, a gente não está purificando o coração, então é porque falta entrega. Porque quando você tá todo dia se aproximando de Deus e purificando seu coração, não vai ter dúvida nesse lugar de mente dividida. Ele fala também aqui sobre resistir ao inimigo. Se você se inclinar, se posicionar, o inimigo fugirá de vocês. Isso fala lá no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, esse posicionamento, esse aproximar de Deus vai fazer com que o nosso coração seja purificado todos os dias e o inimigo vai correr da gente. Porque a Bíblia também fala: nenhum filho amado eu deixo ser tocado pelo mal. O mal não pode nos tocar, ele não tem esse poder. Ele pode até nos tentar. Ele tá ali procurando brechas, né? Como um leão pra, no primeira brecha que tu dá, te atacar. Mas te tocar, se você é filho de Deus amado, a Bíblia fala que ele não deixa tocar nos seus filhos amados. Então, como que a gente vai resistir a ele, a esses ataques? Como que a gente vai fugir? Se submetendo a Deus, se submetendo à comunhão, se submetendo à profundidade, purificar o nosso coração, que só através dessa intimidade diária que a gente consegue resistir e não ter a mente dividida. A paz de Deus, ela é um fruto do Espírito. Então a paz, ela não é a ausência de conflito externo, muito pelo contrário. Pode estar rolando o caos do lado de fora, tudo desequilibrado. Mas se você tem a paz, que é um dos frutos do Espírito, que a paz é um estado interior, não é
perante as circunstâncias que você se encontra. E as emoções, elas já são diferentes, porque as emoções, elas são humanas. A paz é do teu espírito. Nós somos alma, corpo e espírito. Então, a nossa mente, a nossa consciência, os nossos sentimentos e emoções estão ali na nossa alma. E a nossa alma, ela é governada pelo espírito. Então, você precisa acessar esse espírito todos os dias. Então, as nossas emoções, o nosso emocional, é onde o inimigo tá atacando, que é na nossa mente. Ah, Letícia, porque a minha vida tá um caos do lado de fora e eu tenho muita tristeza, eu choro, eu tenho medo, eu sinto às vezes uma angústia. Gente, isso são emoções humanas, tá? Uma coisa é você ter tudo controlado lá de fora e também não ter a paz e dentro tá vazio. E também é o contrário, você ter a paz, espírito, mas fora tá tudo errado. Porque você sabe que Deus está movimentando as peças. Você sabe que muitas das consequências que você vem sofrendo é porque você ficou um bom tempo fazendo com a força do teu braço. Você foi pelo caminho largo. Você fez as coisas com a tua força, com o teu querer. Você tomou a cadeira das decisões. E agora tem consequência. Mas mesmo assim, com o coração contrito, com o coração humilde perante o Senhor, a graça e a misericórdia dele te alcança. Mas somente um coração verdadeiro. Então você sabe que tudo que está acontecendo na tua vida de momento foi porque você muito tempo quis tomar as rédeas da sua vida e agora está tendo consequência, mas você se arrependeu, você se prostrou para o Senhor e continua, né, buscando essa comunhão, mas tem plena certeza que todos os dias busca a paz, já tem a paz de espírito nele, mas por fora ele ainda está ali tentando limpar essa bagunça, tanto interna quanto externa. Pessoas estão saindo, pessoas estão entrando, está te colocando em novos ambientes, te tirando de outros ambientes, muita coisa sendo aí, muita peça sendo movimentada. Então essa pessoa já conseguiu entender muita coisa do mundo espiritual. O véu, né, que estava cobrindo os olhos, as escamas estão sendo retiradas, porque essa pessoa está ali em plena comunhão e todos os dias na presença do Senhor, onde o Espírito Santo vai te corrigindo, vai te consertando nesse lugar. Mas não podemos colocar tudo no mesmo pacote de paz, emoções. Não. Paz e espírito é um fruto do Espírito. As emoções nós sempre vamos ter, galera. Com paz, sem paz, com a parte externa dando tudo certo e a parte interna tudo errado, e a parte interna tudo certo e a parte externa tudo errado. Nós somos seres humanos, nós sempre vamos ter as nossas emoções de tristeza, medo, choro, nós sempre vamos ter. Mas quem governa as nossas emoções é o Espírito. Então, todos os dias estar na presença do Senhor vai fazer com que ele te lembre, ele te ensine que quem governa, que quem tá na cadeira da decisão é Deus, é o Espírito Santo, e ele tá te guiando, e ele tá movendo as peças. Que é um exemplo aqui, Jesus estava com seus discípulos, né, no barco e começou a dar uma tempestade, e aí os discípulos começaram a ficar muito aflitos, porque era uma tempestade muito feia, e eles acharam que ia morrer. Então eles começaram a perguntar, cadê Jesus, cadê Jesus? E Jesus estava dormindo, gente. Isso é ter paz, é você estar passando por uma tempestade, é o caos completo, tá instaurado, todo mundo desesperado. E Jesus lá, gente, acalma, eu sou o Deus que criou o céu, a terra, eu tenho controle de tudo, fica aí na paz de espírito. Isso é a paz, gente. Então a paz de espírito, ela não é uma emoção, porque você pode no lado externo ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter uma família estruturada, você pode ter ali um feed, tudo bonitinho, mas você pode sentir um vazio. Então você pode estar com tudo organizado perante os olhos do mundo e dentro tá vazio. É o contrário do que a gente debateu antes. É outro viés.
Vocês entendem que é só o Espírito, é só o fruto do Espírito. Não é sobre as emoções, porque elas sempre vão tentar nos dominar, elas sempre vão estar presentes. Então esse fruto ele só nasce quando o Espírito reina. E o Espírito ele só vai reinar aonde houver rendição. Se houver rendição completa, bingo, fruto do Espírito. E aí tudo começa a ficar mais claro, assim, teus olhos começam a ver coisas que antes você não via, que ainda tinham escamas. Então, há pouco tempo atrás, eu era, assim, essa pessoa que não enxergava isso que eu tô falando pra vocês hoje. Mas no momento que eu me rendi, que eu falei, Jesus, estou aqui, ó, quebrada, não tenho nada pra te entregar, a não ser o meu pecado. Mas eu quero ter acesso. Eu quero ver o que eu não vejo. Me mostra o que eu preciso consertar. Estou rendida aos teus pés. Quero ter pleno acesso a esse tesouro que está dentro de nós. Se somos imagem e semelhança a Ti, se o Senhor falou que a gente ia curar, que a gente ia ver sinais e maravilhas, que a gente ia poder impor as mãos. Olha de coisas que Jesus falou que a gente ia poder fazer, que o que estava nele ia estar em nós, que a gente ia fazer muito mais do que ele fez, de sinais, maravilhas e cura. Então, nós somos imagem e semelhança de Cristo, então isso está dentro de nós. Então, quando você começa a pedir acesso a isso, Deus começa a preparar esse ambiente, Deus começa a preparar tudo, para você começar aos poucos ter um entendimento. Em Tiago, capítulo 4, versículo 9, diz assim: que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então não é que Deus quer ver a gente sofrendo, ver a gente triste, mas é sim necessário que a gente entre nesse lugar com o coração despido, sem máscara, que a gente se humilhe aos pés do Senhor, é que fala, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então você precisa sim ter esse lugar onde vai haver lágrimas, onde vai haver lamentação, onde vai haver profundo pesar. Então vocês percebem? É emoções humanas. E ali ele tá buscando a paz. Mas ele tá buscando como? Contrito, chorando, se lamentando, pedindo perdão, sentindo que ainda tem coisas que precisam ser consertadas. Senhor, conserta. Senhor, eis-me aqui. Então, assim, o que eu percebo também é que tem muita gente que tá preso, sabe, na própria vontade. E aí já acha que aquilo é uma promessa que não tá sendo respondida, sendo que aquilo já foi um não de Deus há muito tempo. Então, tome cuidado, porque às vezes o lugar que você acha que é de espera, já não é mais espera e já foi um não há, olha, muito mais tempo do que você imagina, e você tá indo pelas suas emoções humanas, e não tá conseguindo ali ver que não é Deus, que é você. E outros já estão na promessa, mas não estão se posicionando como filhos. Então vocês querem muitas vezes colher sem semear, com arrependimento, renúncia, intimidade. Como que você vai colher sem obedecer? Como que você vai ter acesso se você quer viver as coisas do mundo? Eu vou ler aqui para vocês Tiago, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Se vocês desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então não tem como você estar aí nesse lugar de Deus me deu uma promessa, mas você não está sendo obediente e você está transitando e tendo essa tua mente dividida. Então, Letícia, como discernir? Vamos lá. Pergunte com sinceridade. Eu estou buscando a Deus ou somente a solução? Examine a paz. Ela vem de uma oração sincera ou está vindo de uma emoção manipulável? Observe os frutos. Isso está te levando para uma maior santidade ou está te levando para uma maior confusão? Então você precisa submeter tudo ao altar. Até os sonhos que parecem os mais lindos, mais bonitos, às vezes a gente precisa deixar eles e largar o controle.
porque esse sonho às vezes não é o que Deus está sonhando para ti, é o que você está sonhando. Deus, ele responde a um quebrantamento verdadeiro. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar o barulho do teu querer. Só assim a paz do Espírito vai se manifestar mesmo em meio à guerra. Amém? Que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês. Vou deixar o link aqui no final de alguns devocionais, quem tiver interesse. Se você gostou, deixe um like, se inscreva, comente, compartilhe. Deus abençoe, tá bom, irmãos? A paz, até mais. Beijo!